Olá, seja muito bem-vindo ao Instituto Educacional RCC, Escola de Cursos Profissionalizantes na área de mecânica e retífica de motocicletas e vendas de ferramentas em geral para o amigo da mecânica e da retífica, disponibilizando dos nossos cursos presenciais online, podendo você nos levar até a sua cidade, também realizar nossa palestra de gestão administrativa aí na sua cidade. Também temos elas disponíveis separadamente, certo? Onde falamos tudo sobre CNPJ, estratégias de venda, tudo sobre a administração da loja de motopeças e mecânica e retífica, certo? Podendo você nos acompanhar pela nossa página do Facebook, nosso Instagram e nosso canal no YouTube, é só pesquisar Instituto Educacional RCC. Estamos aqui hoje para falar sobre quanto cobrar dos serviços oferecidos dentro da sua oficina mecânica de motocicletas. Estamos aqui com a nossa apostila. Nela vem o curso de injeção eletrônica, 220 páginas, todo em colorido, certo? Curso de motor, sistema elétrico, scanner, máquina de bico, tabelas com informações. Comprando o material é adicionado no grupo de assistência técnica, certo? Enviamos para qualquer lugar do Brasil. Então, olha só, vamos lá, né? Pegue aí um caderno, uma caneta e nós vamos aqui começando por serviços simples, certo? Isso aqui vai depender também de acordo a região também. Nós vamos falar um valor específico. Vocês podem comentar também aí no vídeo, né, para saber os valores também das suas regiões. Mas aqui é um valor mais ou menos padrão que deve ser cobrado. Nós vendemos também essa tabela com os valores de serviços a serem cobrados. Adquirindo a apostila, ela vai junto, certo? Então, olha só, pessoal. Vamos começar pelo básico, né? Reposição de tração, né? Para motos até Titan 160, que abrange as 125, as BI 100, YBR, Shinerai, motos abaixo de 160 cilindradas, né? Então, isso aqui nós vamos falar para você o valor mediano nestas motocicletas até 160 cilindradas, que são motos semelhantes, né? Motos de média e baixa cilindradas. Então aqui deve-se cobrar a média de, pela troca de tração, R$20. Troca de tração para motos de 250 cilindradas acima, né? Até 300, até 400, né? Até 400. Deve-se cobrar entre 30 e 40 reais. Troca de tração para motos de 4 cilindros, certo? Motos de 4 cilindros, todas, a depender, pode ser mais caro, mas é uma média de 100 a 200 reais. Depende muito da moto, a dificuldade, né? A responsabilidade de estar mexendo numa moto de alta cilindrada. Então custa uma média entre 100 e 200 reais, de acordo com a motocicleta. É uma Hornet carburada, é uma XJ, é uma moto um pouco simples, 4 cilindros. Conselho que você deva cobrar uma média de 100 reais. Uma CBR 1000, uma Hayabusa, uma moto que às vezes tem uma dificuldade maior de chegar na tração, você cobra 200 reais. Tem região que vai cobrar mais caro, certo? 500 reais, 400, de acordo com a motocicleta também. Claro, você que está lá no nosso grupo de assistência técnica, você pode, como é que eu posso dizer, nos consultar lá e tirar toda a sua dúvida, certo? Reposição de raios, né? Reposição de raios, né? Se for roda raiada, a tradicional, que não é freio a disco, tradicional, cobra-se 30 reais. Freio a disco, entre 60 e 100 reais, de acordo com a motocicleta, né? A dificuldade para você fazer a reposição ali, né? Troca de caixa de direção para motos até 160, né? Quando eu falo até 160, é porque pega 125, BI 100, YBR, Shinerai 125, BI 125, motos até 160 cilindradas, essas baixas cilindradas que não tem carenagem ali na frente. Então deve-se cobrar a média
troca de caixa de direção, média de R$ 50 no mínimo, certo? No mínimo. Aí motos acima de 250, 300, motos que tem carenagem, ali aquelas 400, aquelas 300, cobram média de R$ 100. Baixa 250 a 300. Agora motos de alta cilindrada, caixa de direção, deve-se cobrar no mínimo entre R$ 500, a depender da moto, questão de carenagem, podendo se cobrar até mais, né? Entre 500 e R$ 1.000, motos de altas cilindradas carenadas, certo? Reposição de embuchamento da balança, né? Motos até 160, você vai desmontar toda a balança ali, às vezes tem aqueles bacalhau, né? Aquelas peças que é o suporte do passageiro, tem todo aquele trabalho, no mínimo ali você vai a moto mais simples que seja cobrar a média de R$ 50, e fora o trabalho que é para tirar o embuchamento da balança. Então a média de R$ 50, motos simples, né? E para motos 250, 300, que é uma trabalheira terrível, você cobra no mínimo R$ 100. Motos de alta cilindrada, para desmontar, lubrificar e repor ali aquele rolamento, é uma média de R$ 500, tá certo? Reposição de pneu, né? Você vai ali trocar o pneu da motocicleta. Se for motos raiadas, pneus simples, no mínimo cobre R$ 20, né? Pneu rodão exige uma máquina, exige cuidado maior, cobra moto simples, né? Até 160, pneu rodão cobra R$ 30. Motos de altas cilindradas, a depender, né, cobra R$ 40 aí a média, certo? 40, 50. Remendo para câmara de ar, né? É aconselhável, mexeu ali para remendar, a média de R$ 20 por unidade de remendo para câmara de ar. Motos de baixa cilindrada. Motos até 300 ou acima de 300, que é sem câmara, deve cobrar a média de R$ 40 a R$ 50. Tá certo? Uma média. Isso aqui varia de acordo com a região e a localidade, deixando bem claro tudo isso para vocês, né? Reposição de rolamento, seja dianteiro, seja traseiro, né? Tem que ter o saca-rolamento. Nós temos esse kit saca-rolamento. Se você utiliza o saca-rolamento, você nunca vai danificar o cubo do rolamento da motocicleta do seu cliente. Então dá para se cobrar R$ 30 a R$ 50 a reposição de rolamentos, dianteiro, traseiro, né? Uma de cada roda, mas é R$ 30. Motos até 160, motos acima 250 em diante, você cobra 40. Motos de alta cilindrada você cobra no mínimo 100, 200 a R$ 300, de acordo com a moto e a dificuldade para chegar lá, tendo saca-rolamento. Não tenho essa ferramenta, eu não aconselho que você faça esse serviço. Você vai arrebentar o cubo da motocicleta do teu cliente. Reposição de retentor de bengala, né? Para motos até 160, né? Você vai desmontar ali a bengala. Cada retentor, só a mão de obra, tem limpeza, o trabalho de desmontar tudo aqui, R$ 30 no mínimo. Motos até 160, que não tem carenagem, né? Por cada bengala, cada retentor reposto. Lembrando que tem que ter o kit de ferramenta para extrair e para instalar, certo? Então aí é uma média de R$ 30. Moto 250 a 300, que tem uma dificuldade a mais, né? Como a XR, todas as marcas, R$ 50. Motos de altas cilindradas, que tem carenagem, tem a responsabilidade, ferramentas especiais, a depender, uma moto muito simples, por cada retentor você vai cobrar R$ 300 a reposição, certo? Aí, pegando uma moto mais delicada, você pode cobrar até 500 por cada bengala, só a mão de obra, certo? Moto de alta cilindrada, devido à responsabilidade. Limpeza de carburador, depende da moto, certo? Motos até Titan 150, né? NX 200, essas tradicionais que o carburador é fácil chegar até ele,
né? Você vai cobrar a média ali uma limpeza de carburador completa, deixando bem claro. Inclui limpeza do filtro de ar, limpeza do condutor de ar, que é a peça de borracha que pega entre o filtro e o carburador, verificação do coletor de admissão se não está rachado, inclui reposição do filtro de ar, do filtro de combustível, de uma vela, certo? E a limpeza no carburador com descarbonizante, com a limpeza em toda a encanação de carburador, a regulagem adequada, carburadores simples, deve-se cobrar um serviço desse no mínimo R$50. Carburadores de motos 250, 300, 400 Falco, moto já mais elevada, um carburador R$100 de motos mais elevadas. Vou pegar uma moto 4 cilindros, né? Tem que ter os relógios para equalização, tem que fazer todo esse check-up geral também. Então uma moto dessa no mínimo cobra-se R$500. São 4 carburadores, é difícil chegar lá. Tem moto que é carenada, para chegar nesses carburadores é complicadíssimo. Então no mínimo 500, podendo cobrar até 700, de acordo com a motocicleta, certo? É uma base aí. Reposição de pastilha de freio. Para motos até, pastilha de freio a disco, tá? Para motos até 300, que pega CB300R, CB600 Hornet, que é padrão, é simples. Vamos até 300, a Hornet não, já é 600, mas até 300, para trás. Reposição de pastilha de freio, no mínimo, cobre uma média de 30 a 50 reais por cada roda, certo? Motos de alta cilindrada tem uma responsabilidade, você tem que desmontar, fazer uma limpeza, usar o descarbonizante, depois o spray lubrificante, pode limpar, descarbonizar, lubrificar para poder montar e colocar as pastilhas novas, para poder fazer essa troca bem trocada, né? Motos na baixa também você tem que fazer essa limpeza e na alta também. Então, na alta, de alta cilindrada, é uma questão de responsabilidade da moto também. Você vai cobrar aí uma média de R$100 cada pastilha, cada roda, no mínimo, podendo cobrar mais de acordo com a motocicleta. Você vai pegar uma moto aí de 150 mil reais, você não vai cobrar um serviço desse por R$100. Está numa responsabilidade tremenda. Então, você vai cobrar no mínimo 200, 300 reais. E explicar o cidadão o que é que será feito na motocicleta dele. Não é só cobrar o preço. Você tem que explicar para ele, olha, nós vamos estar fazendo isso. Esse tipo de limpeza, tem que verificar, explicar para ele que tem que ser reposto o óleo de freio, né? Está muito tempo, você tem que tirar o óleo velho, injetar um óleo novo, fazer a limpeza nos pistões das pinças de freio, desmontar todas elas, descarbonizar com o descarbonizante, depois lubrificar com o espelho lubrificante. Então é uma série de coisas até você chegar lá. Claro, você sendo cliente nosso, está lá no grupo de assistência técnica, vou fazer uma limpeza dessa, não sei por onde, nos solicita que nós vamos estar te conduzindo. Certo? Reposição de forro de banco, né? Isso depende muito da motocicleta, mas essas motos tradicionais, que é um banco simples de tirar, de repor, você vai cobrar no mínimo R$30, né? Aqui na minha cidade os caras cobram 10 a 20, aí você faz o seu preço e você faz o seu serviço e sua qualidade. Cada um com o seu preço e sua qualidade, você com o seu. Né? Tem gente que viaja de uma cidade para outra para fazer um serviço com o fulano. Por quê? Por conta da qualidade dele. Né? Então, por conta da fama dele. E paga o preço que ele cobra. Então, por que com você não fazeria isso? Né? Vou repor um forro de banco de uma moto de alta cilindrada, que é um forrinho pequenininho. Cobra de acordo com a motocicleta. A responsabilidade é R$50. Por 100 os dois e etc. Reposição de cabo de freio, cabo de embreagem, cabo de acelerador, né? Depende muito da moto, a dificuldade de chegar. Tem moto que o cabo de embreagem é a coisa mais simples de trocar. Se o cara comprou a você vai e troca, sei lá, nem cobra, ou cobra... Ah, eu sou só mecânica, cobra 5, 10 reais, né?
um cabo simples. De acelerador é um pouco mais complicado, tem que tirar a carenagem, tirar isso, cobra R$ 20. Né? O cabo às vezes é até mais barato, mas a questão é a mão de obra para chegar até lá. E o de freio também cobra baratinho de acordo. Né? Tá em dúvida, não sei quanto cobrar. É um cliente nosso, está no grupo de assistência técnica, me solicita que eu vou te orientar. Certo? Reposição de óleo, né? Você vai fazer a reposição do óleo do motor, tem que ser cobrado, principalmente se você usa torquímetro. Eu vou instalar com o torquímetro. Então, se você tem uma ferramenta especial que foi cara, você vai aplicar o aperto correto, você vai evitar danificar a rosca do bujão do óleo da motocicleta do cliente. Então, a moto de baixa cilindrada você vai cobrar, explicar para o cliente que você usa o torquímetro, você vai cobrar R$10. A moto de alta cilindrada, você vai cobrar R$50 e explicar o porquê. Também na reposição da troca de óleo, e orientar de trocar no mínimo o filtro de óleo, usar o óleo indicado pela montadora da motocicleta, não use óleo diferente, certo? Reset na central com o scanner, né? Então, reset na central com o scanner. Você tem um aparelho aí hoje, um scanner, a depender, é 8.000, 7.000, 5.000, a depender do aparelho. Né? Então, você vai cobrar no mínimo ali R$50 para realizar o reset. Fora outras coisas, só realizar o reset 50. Por quê? Você fez um curso para aprender a usar o scanner, você tem um aparelho que foi caro, né? Então, sem o scanner, cobra R$30, é uma responsabilidade, ainda que seja sem o scanner, você está pela responsabilidade da central da motocicleta do seu cliente, se é que você é um cara responsável, né? Porque tem cara que queima e bota para o cliente pagar lá a conta. Né? Verificar a pressão da bomba de combustível, no mínimo cobre R$50. Teve o conhecimento técnico, teve o investimento do relógio, teve a mão de obra para desmontar, chegar até lá, certo? Verificação bomba de combustível de motos 4 cilindros, aí a pegada já é outra. Por quê? É uma moto que tudo nela é mais caro. Então, até você chegar lá, verificar a pressão de bomba, verificar tudo aquilo, até essa conclusão que pode ser a bomba, moto de alta cilindrada, no mínimo, para verificar a pressão da bomba com o relógio, conhecimento técnico, é entre R$100 a R$500, de acordo com a moto, de acordo com a mão de obra, para chegar até lá. Né? Limpeza do sistema de injeção eletrônica para motos até 300 cilindradas. Lembrando, na limpeza do sistema de injeção eletrônica é obrigado reposição de filtro de combustível, vela, filtro de ar, se possível reposição do óleo e filtro de óleo, se já estiver próximo tempo. No mínimo, limpeza do corpo TBI com o descarbonizante, o spray. Pós isso, combustível. No mesmo ato da limpeza do sistema de injeção eletrônica, é obrigado verificar pressão de bomba, pressão de taxa de compressão do motor, certo? Verificar como é que está a centelha da vela através do scanner, se está no ponto certo, certo? Como é que está. E no final realizar um reset na central para reiniciar todo o sistema. Limpeza de sonda lambda, passar o bico na máquina. Então inclui tudo isso, né? E o reset na central, o bico na máquina, bomba, pressão, taxa de compressão do motor, tudo isso influencia. Limpei todo o sistema, a moto está com a taxa de compressão baixa e não funciona bem. Aí o cliente vai dizer que gastou muito, a moto ficou pior. Limpei tudo, a bomba está fraca, não repôs, o cliente vai dizer gastei muito, ficou do mesmo jeito. Então você tem que já verificar um check-up geral para fazer uma mão de obra só, para você não ter que fazer o cliente gastar e a moto ficar da mesma maneira. Então, no caso de motos até 300 cilindradas, tua mão de obra aí vai ser no mínimo, para fazer um serviço completo e bem feito, R$200. Motos de altas cilindradas, depende muito se é sem carenagem ou com carenagem.
Mas para fazer um serviço desse, como tem que ser feito, repondo tudo que tem que ser reposto, é uma média de R$ 1.000, só a mão de obra, certo? Só a mão de obra. Troca de carenagens, né? Tampas laterais, rabetas, paralamas, painéis, esse tipo de serviço. Depende da moto, a média de R$ 100 você repor tudo. Né? Você tem que desmontar tudo, limpar ali o chassi, trocar as carenagens. Né? Há uma moto de alta cilindrada, isso dá de acordo com a moto. R$ 300 para mexer em tudo, moto de alta cilindrada. Ah, eu vou trocar só uma tampa lateral, só uma rabeta, R$ 20, 30, 50. Só um paralama, R$ 20. Um painel, um farol, de acordo com a moto, 50, de acordo com a mão de obra ali. Né? Reposição de torneira de tanque. Você vai ali trocar a torneira do tanque da motocicleta, motos carburadas, né? Você vai mexer com combustível, você tem que retirar o combustível do tanque para não... Bem, tem toda aquela mão de obra, vai melhor de gasolina, você vai cobrar ali 20, 30 reais, né? Então aí você, nessa altura do vídeo, você deve estar pensando assim, aqui os caras cobram 5. Então você vê o quanto o próprio mecânico desvaloriza sua própria mão de obra. Inclusive tem um vídeo nosso, no nosso canal, que nós falamos a respeito de mecânicos que não valorizam a mão de obra. Por quê? Né? Porque a mão de obra do mecânico está desvalorizada. Não é o cliente, é o próprio mecânico, que não se valoriza por si. Se ele não se dá o valor, quanto mais o seu... Como é que eu posso dizer? O seu cliente. O cliente quer preço, quer, se possível, ele quer chegar aí, quer o serviço gratuito. Né? Então vai trocar uma torneira de tanque de acordo com a moto. A moto de alta cilindrada, muita carenagem, R$ 200. Né? Tem motos antigas que são torneira de tanque. Motos de alta cilindrada, 4 cilindros. E bem... Reposição de disco de embreagem. Né? Motos até 300 cilindradas para trás, né, que são ali semelhantes ao sistema, fácil de repor. Então você vai cobrar no mínimo R$ 50, motos até 160, no mínimo R$ 50, que você tem que ter o kit de ferramenta especial. Não desmonte nada do motor com talhadeira e marreta. Nada, 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 nada. Certo? Ferramenta especial. As ferramentas especiais não conseguiram descolar as porcas ou parafusos, utilize um maçarico de ferro. Hoje vende um spray que você compra baratinho. Quando o parafuso ou a porca estiver vermelho, ele sai facilmente. Mas não tire nada na pancada, principalmente porca e parafuso de motor. Para motos de altas cilindradas, né? 4 cilindros em diante, depende muito da moto. Existe embreagem assistida deslizante. Existe a embreagem tradicional, existe hoje o sistema duplo de embreagem automático, né? Mas motos tradicionais, 4 cilindros tradicionais, né? Você pode cobrar no mínimo ali para mexer no sistema de embreagem, depende de carenagem, chegar até lá entre 300, uma média de R$ 300 a 500, né? Tem moto que você pode cobrar até R$ 1.000. Isso depende muito da moto, até chegar lá naquela motocicleta. Né? Depende muito. Troca de corrente de comando. Né? Você vai fazer a reposição da corrente de comando. Motos até 160 cilindradas. Vai mexer no motor, no tempo da moto, tanque, carenagem. Vai mexer ali na tampa de tucho do motor. Remova tanque, limpe antes de abrir a tampa de tucho para não cair terra ali dentro do motor. Vai fazer a reposição só corrente, né? A gente aconselha que motos até 160 cobre R$ 100, né? 300, você pode cobrar R$ 200. Motos de alta cilindrada, né? Aí é entre 500 e 1.000, de acordo com a moto. Serviço no motor, a parte de força completo. Né? Você vai fazer recuperação de cabeçote, reposição de pistão, fazer ali o serviço completo da parte de força, que é a parte de cima do motor. Né? Só mão de obra, sem retífica.
sua mão de obra. Né? Motos até 160, a gente aconselha que cobre R$200. Motos 250, 300, uma média de no mínimo R$300. Motos de alta cilindrada aí varia, R$2.000 para mexer na parte de força, R$3.000 de acordo com a motocicleta e o serviço. Certo? Motor completo, parte de cima, caixa de marcha, tudo. Motos até 160, né? Completo, no mínimo cobre R$400. Motos 250 até 300, no mínimo ali. Motos até 160 cobre 300 e 250 até 300 cobre no mínimo R$500 para mexer no motor completo. Motos 4 cilindros para mexer completo, de acordo a moto, né? Entre R$3.000 e R$5.000 para mexer no motor completo. Exija, né? Exija o pagamento adiantado, pelo menos da metade, porque vai abrir a moto, vai demorar a chegar a peça e você nem termina o serviço e nem recebe nada. Então adquira, exija pelo menos 50% do valor ali cobrado, adiantado, né? Vamos lá. Refazer rosca, né? Que está o preço mais a média de serviço de retífica, não é mecânica. Troca de sede de válvula, isso era para ter colocado lá, próximo à limpeza do carburador. Mas vai fazer a reposição. Essa troca de sede de válvula, você pode já incluir como revisão de carburador que eu falei lá atrás. Esmerilhamento de válvula. Esmerilhamento de válvula, isso. Você vai fazer o serviço de válvula, né? Então, cada válvula para esmerilhar, que é o serviço do cabeçote, motos até 160, cobre por cada válvula uma média de R$30 o esmerilhamento. 250 e 300, que tem o empastilhamento, esmerilhamento, tem o brunimento do mancal dos cabeçotes. Nós temos a ferramenta para brunir esse mancal, certo? Você vai fazer aquele serviço ali, desses cabeçotes, que são duas árvores de comando, 4 válvulas. Então ali, no mínimo, para você fazer todo o serviço completo, no mínimo R$500. Só mão de obra. Empastilhamento, esmerilhamento e brunimento das árvores de comando nos mancais e no cabeçote. Motos de 4 cilindros, você vai fazer um serviço no cabeçote. No mínimo é R$1.000. No mínimo, são 16 válvulas. Imagina o trabalho que não é. Empastilhar, esmerilhar, eu já fizemos aqui, temos aí vídeo no nosso canal mostrando um pouco do momento do serviço. Muito trabalhoso, né? Então, serviço na área de elétrica, né? Você vai, motos até 160, você vai passar o multímetro digital ali na questão da carga da bateria. Você vai verificar estator de luz e regulador de voltagem, no mínimo ali, moto simples, que não tem muita carenagem, no mínimo R$40, R$50, né? Para dar o diagnóstico preciso, para o cliente não ficar trocando a peça sem ser. Né? Motos de alta cilindrada, no mínimo ali R$200, para dar o diagnóstico. Questão de sistema de ignição, que é verificar CDI, central, bobinário, bobina de pulso, bobina de ignição, bobina de força, para verificar o sistema de ignição, que é o que produz a centelha da vela. Estou falando no tocante a isso. Né? Vai verificar ali o bobinário, você teve que estudar o conhecimento técnico, a ferramenta. Então, para você verificar ali, fazer um check-up geral no sistema centelha de vela, todo o bobinário até chegar na vela, para verificar com o CDI central, com o multímetro digital, né? No mínimo ali R$100 para fazer um check-up no sistema. Porque tem a questão do conhecimento técnico, tem a questão do multímetro, certo? Reposição da chave de ignição, né? Motos até 160, você vai cobrar no mínimo ali R$40.
250, 300, no mínimo, de acordo com a moto, carenagem, tudo isso a média de R$100. Motos de 4 cilindros, né? Motos de 4 cilindros, a depender também, carenagem, todo o sistema, 200, 300 reais. Né? Desmontar o motor por completo, já falamos. Desmontar o motor por completo dá 250. Espera aí. Nós falamos desmontar o motor completo de todas lá atrás, não foi isso? Foi. Fazer reposição de piscas, faróis, traseiros e dianteiros, os piscas, questão, esses detalhes aí depende muito. Mas cada pisca, vamos botar R$10. Se for uma moto simples de trocar, se for uma moto que tem que desmontar a rabeta, aí já é outros 500, né? Moto de alta cilindrada, você vai trocar um pisca, uma luz, você não pode cobrar baratinho. Você tem que cobrar de acordo com a responsabilidade que você está assumindo, né? Então você vai fazer ali uma reposição de um pisca de uma CBR 1000, uma moto de 100 mil, 80 mil, 70 mil, nova, 200 mil. Você não vai cobrar barato, você tem que cobrar pela responsabilidade. Você vai cobrar R$100, a título de exemplo, né? A moto mais simples, R$10, 5, R$20, de acordo com a necessidade. Uma recarga na bateria. Recarga na bateria não é de qualquer maneira. Primeiro você tem que ter a tabela de recarga de bateria. Na nossa apostila tem a tabela. Você primeiro vai verificar quanto tem de carga na bateria. Toda e qualquer bateria de motocicleta, a carga é lenta. Nenhuma recebe carga rápida, certo? Para evitar a danificação precoce da bateria. Então, uma carga lenta, de acordo com a necessidade da bateria, vai ser uma média de 6 a 12 horas. Né? Você vai gastar energia, carregador, conhecimento técnico. Então, uma média de R$30, baterias pequenas, motos pequenas. Motos de alta cilindrada você vai cobrar R$50. Vai passar o dia recarregando, uma carga, tá entendendo? Explicar ao cliente por que vai ter que passar o dia todo. Você tem que ter o multímetro, tem que ter a tabela, tem que saber o tempo que vai ficar recarregando, o tipo de carregador. Não se usa carregador auxiliar de partida, isso é um mito. Isso é para queimar central de motocicleta. Não faça isso de maneira nenhuma. Carregador de bateria auxiliar de partida é uma queima de central constante. Certo? A central, que é um módulo que ele tem a capacidade de receber 12 volts, porém uma amperagem muito baixa. Você pega um auxiliar de partida que é 12 volts, mas tem 50 amperes, vai desconfigurar a central da motocicleta que você vai fazer isso. Então não recargue, não faça recarga rápida. Provocar queima de central, danificação de atuador, de sensor, acaba com todo o sistema. Então foi-se essa época, nós não tínhamos o conhecimento, hoje nós temos, então não se faz errado. Certo? Carga de bateria, como eu expliquei, de acordo com a necessidade da bateria. Troca de engrenagem de velocímetro. Você vai repor ali a engrenagem do velocímetro, o cabo do velocímetro, principalmente essas motos antigas, vai mexer ali, né? Então, de acordo com a moto e o trabalho, uma média de R$30, R$50. Uma moto de alta cilindrada vai mexer ali alguma coisa, R$100 no mínimo. Revisão completa para motos carburadas. Revisão completa. O que é a revisão completa? Lubrificação de caixa de direção, reposição de óleo de suspensão, lubrificação de rolamentos, rodas, balança, reposição de óleo, filtros, vela, limpeza de carburadores, verificação de cabos, verificação de regulagem de válvula, taxa de compressão, tudo isso. Então é uma média, no mínimo R$150. Motos de injeção eletrônica, no mínimo R$200. Porque na moto de injeção, 200 a 250, na moto de injeção média e baixa cilindrada,
vai incluir toda aquela limpeza que eu falei agora há pouco. Toda aquela limpeza que eu falei agora há pouco no sistema de injeção eletrônica. Então você vê que mexe muita coisa. Então bota aquela limpeza completa, mais toda a lubrificação, reposição, tudo. E isso você tem que explicar para o cliente, né? Isso você tem que explicar para o cliente. Então, motos de injeção eletrônica mais R$250 para fazer a coisa como tem que ser feito. E ainda tem outro tipo, vamos concluir aqui que aí eu vou falar. Revisão para motos 4 cilindros carburada, né? Revisão completa a esse nível em motos carburadas 4 cilindros é uma média de R$700, né? Motos de injeção no mínimo 4 cilindros, por mais simples que seja, R$1.000. É uma moto muito nova de ano, então você pode cobrar mais. Para desmontar tudo, a média de R$2.000 para fazer todo esse aparato, né? Todo esse aparato. Existe um tipo de revisão, existe um tipo de revisão que se desmonta tudo, deixa só o chassi. O que é que você vai fazer nesse tipo de revisão? Até as conexões do chicote fiação, você vai passar descarbonizante, limpa contato, você vai tirar todo o chicote, toda a poeira, ficar só o chassi mesmo e montar tudo do zero. Neste caso, você cobra R$500 a mais dos valores sugeridos aqui. Porém, existe um certo perigo, que eu aconselho que tome muito cuidado. Tome muito cuidado, porque tem moto que quando você desmontar tudo, que montar vai dar mal conexão, mau contato nas conexões do chicote de fiação da motocicleta, né? Eu já vi muito isso até com moto nova. Tem mal conexão, ela apaga, volta. Já vi muito isso, certo? Então depende muito né, nesse requisito. Você deve tomar muito cuidado na questão da revisão que desmonta tudo mesmo e a moto monta tudo zero. Tem cara que quer fazer e você está ali para oferecer o serviço e está tudo certo, não tem nada errado. O cara quer fazer, tem um dinheiro para pagar, você é um mecânico para realizar, realiza. Não tem problema, desde que você sente com ele, conscientize ele, olha, há um risco nesse sentido. É igual uma cirurgia de risco no ser humano. Quando vai se fazer uma cirurgia de risco, chama toda a família, chama o paciente, conscientiza, assina um termo de responsabilidade para poder ir para a mesa de cirurgia. Então com moto não é diferente, mas às vezes o cara quer. Então se o cara quer realizar esse tipo de serviço, não tem problema. Você vai lá e faz. Conscientiza ele, cobra seu valor, exige 50% de adiantamento, o restante na conclusão do serviço. Em hospital é até diferente, paga adiantado em hospital. Porque no hospital ainda a coisa é mais séria. Se o paciente escapar ou se não escapar, é pago todo o valor. E no mecânico eu não creio que poderia ser diferente. Então nós temos que ter esse... Eu vou contar uma experiência que nós tivemos aqui, né? Que as experiências ruins, elas são boas quando a gente extrai aquilo para que não venhamos permitir que aconteça mais. Nós pegamos aqui uma vez uma moto de alta cilindrada. Como vocês sabem, nós somos escola, né? E às vezes nós chegamos a pegar alguns serviços. Pegamos uma moto 4 cilindros e era para fazer um serviço no motor, parte de força. Desmontamos, cobramos um preço pela mão de obra e o motor não teve mais recuperação, coisa que nós não tínhamos culpa. O cliente cirou, não pagou mais o restante e ainda foi para a justiça. Então, o que acontece? Você tem que tomar muito cuidado, você tem que ser muito cauteloso. Como lidar com o cliente em casos de serviços que correm o risco, né? É melhor você chegar para o cliente, olha, minha mão de obra é X, eu vou abrir o motor para olhar. Aí eu não posso garantir enquanto eu não ver o que tem lá dentro. Porque às vezes você fecha com o cliente, né, um determinado valor para entregar o motor pronto. Quando você abre o motor, tem peça que não tem mais solução. No caso desta,
O cabeçote não tinha mais solução. Os pistões não tinha mais solução. Era uma moto de alta cilindrada, tinha que trocar o bloco completo. Então era melhor comprar um motor usado bom e instalar na motocicleta. Neste caso. Então o que acontece? Você tem que ter muita cautela na hora de fechar com o cliente, seja todo e qualquer serviço, né? Olha, eu vou cobrar X para entregar pronto. Às vezes dá bom, mas às vezes não dá. Então é melhor que você cobre pela mão de obra. Olha, eu vou cobrar X. Se tiver jeito, bem. Se não tiver, minha mão de obra é essa. Só quando a gente abrir. Porque isso acontece muito, provoca desentendimento, vai até para a justiça. É todo um desgaste. A pessoa só vê o lado dela, denigre tua imagem para toda a sociedade, né? E nós mesmos, nem recebemos o valor todo da mão de obra, perdemos já a mão de obra, né? O pessoal que trabalhou junto comigo para realizar o serviço, e o cara ainda saiu denegrindo, sendo que o cara nem pagou nossa mão de obra. Então, o que acontece tome muito cuidado e cautela na hora de fechar com o cliente. Você não pode fechar a qualquer custo para pegar o dinheiro a qualquer custo. Você tem que fechar uma coisa bem consciente. É igual o médico não garante. Tem cirurgia que o médico vai chegar, a cirurgia de risco, vai ter um termo de responsabilidade, a cirurgia custa, um exemplo, 50 mil, salvando ou não, é 50 mil. Então, por que na mecânica tem que ser diferente? Né? Então fica aí essa dica para todos vocês. Não, como é que eu posso dizer? Não feche a qualquer custo. Né? É um serviço de motor. Eu faço aqui, portanto, para entregar o motor todo montado. Não. Primeiro, olha, minha mão de obra é X, a gente vai abrir e vai lhe dizer o que é. Certo? Se der para você fazer, amém. Mas, por exemplo, o cabeçote, eu só vou saber se vou mexer nele ou não quando abrir. Então, eu não posso cobrar junto à mão de obra do cabeçote. Então, eu cobro para abrir e verificar. Se for necessário, eu vou cobrar por fora o cabeçote. Chama o cliente e explica tudo detalhadamente para ele. Por isso que você tem que ser organizado. Por isso que nós temos essa aula de gestão administrativa para com o cliente, nosso aluno. Para ele ter esse jogo de cintura com o cliente e evitar futuros problemas, né? Então fica aí mais uma dica, mais uma deixa. Aqui nós não falamos sobre regulagem de corrente, né? Vou regular a corrente na motocicleta. É um cliente antigo, já te compra, já é conhecido, não cobra. Né? Um cara que chegou lá, apareceu, regula aqui a corrente. Você vai regular. Se for uma moto baixa cilindrada, cobra, né, R$5, R$10. Uma moto de alta cilindrada, a depender do trabalho, tem que colocar o cavalete, tem que colocar no elevador. Dependendo da moto, você vai cobrar R$30, né, 50, de acordo com a moto. Isso depende muito. Né? Serviço rápido. Né? Então, sim, outro detalhe, motos de altas cilindradas ou motos de baixa que tem radiador a óleo ou a líquido de arrefecimento, você deve tomar muito cuidado, né? Deve tomar muito cuidado. Vai mexer ali no líquido de arrefecimento, tem que verificar como é que está a bomba de água, tem que verificar como é que está todo o radiador. Vou fazer reposição. Aquele líquido de arrefecimento, ele é perigosíssimo. Não deve ser descartado no piso, deve ser descartado no recipiente, guardado para entregar na coleta, certo? Então, quanto devo cobrar para fazer reposição do líquido de arrefecimento de motocicleta de alta cilindrada? Tem moto que ela não tem carenagem, é simples e rápido, mas tem uma responsabilidade de mexer. Então, no mínimo, cobra R$300. Motos de carenagem, com tudo ali, é uma média de R$500 para você mexer ali. Você vai ter que verificar a bomba de água, desmontar todos os mangotes, desmontar todo o radiador, fazer limpeza, né? O produto que é indicado pela montadora é a água destilada apropriada para radiador. Tome cuidado com alguns produtos que vendem por aí. Esses produtos corroem,
bomba de água, corrói o próprio radiador, corrói. Então tome muito cuidado que produto utilizar. É buscar o manual de serviço da sua motocicleta, o qual indica o produto original. Principalmente radiador, que é um produto que trabalha direto com motor, com bomba d'água, com radiador em si, né? É sempre bom você utilizar o recomendado pela montadora, certo? Então vai mexer ali no radiador, é mais ou menos isso, esse tipo de serviço, tá bom? Então fica aí um pouco dos valores a serem cobrados. Se teve alguma coisa que a gente esqueceu, você comenta aqui no vídeo, né? Comenta aqui que nós vamos responder embaixo para você, tá certo? Fica aí mais uma dica para você, amigo e amiga, que nos acompanha de todo o Brasil. E para maiores informações, na descrição do vídeo tem os nossos números para contatos, tá certo? Forte abraço e até o próximo vídeo.